E aí gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós vamos falar de todos os jogos de Pokémon para GBA, Game Boy Advance. Já queria pedir para vocês se inscreverem, darem aquele like, comentar, como nosso canal é bem pequenininho, qualquer like, qualquer inscrição, qualquer comentário já ajuda a gente bastante, e vamos embora pro vídeo. Então vamos começar falando de Pokémon Fire Red e Leaf Green. Lançados em 2004 para o Game Boy Advance, Pokémon Fire Red e Leaf Green são recriações dos jogos de Pokémon Red e Blue. Quase como se fossem remastered ou remakes dos games, Pokémon Red e Blue foram lançados em 1996 pela Game Freak, lançados para o Game Boy e o Game Boy Color. Já Pokémon Fire Red e Leaf Green, lançados em 2004, são as primeiras recriações aprimoradas dos jogos anteriores das franquias. Os jogos Fire Red e Leaf Green se passam na região clássica de Kanto, onde podemos escolher como pokémons iniciais os clássicos Bulbasauro, Squirtle e, é claro, o favorito de muitos, o Charmander. O jogo apresenta as novas Ilhas Laranja, são bem clássicas do anime. Além disso, os dois jogos contêm os 151 primeiros pokémons dos jogos originais de Game Boy, assim como muitos da segunda e da terceira geração. Dito isso, agora vamos ver algumas das diferenças entre as duas versões dos jogos. Agora vamos ver as diferenças entre Pokémon Fire Red e Leaf Green. A principal diferença entre os dois jogos são alguns dos Pokémons que você vai encontrar pelo caminho, sendo eles no Pokémon Fire Red, a Ekans do tipo Poison, Arbok, também do tipo Poison, Oddity, Gloom, Vileplume, Psyduck, Golduck, Growlithe, Arcanine, Shellder, Cloyster, Scyther, Electabuzz, Bellossom, Wooper, Quagsire, Murkle, Qwilfish, Scizor, Delibird, Scramorty, Elekid e o Deoxys, forma de ataque psíquico. Esses são os pokémons exclusivos do Pokémon Fire Red, você só consegue encontrar eles nele. Agora nós vamos ver alguns dos pokémons exclusivos do Pokémon Leaf Green, sendo eles o Sandslash, Sandslash, Vulpix, Ninetales, Bellsprout, Weeping Bell, Victreebel, Slowpoke, Slowbro e Astarion, Starmie, Magmar, Pinsir, Marill, Azumarill, Slowking, Misdreavus, Sneasel, Hemorrhoid, Octillery, Mantine, Mugby, Azurill e o Deoxys, forma de defesa psíquica. Esses são os pokémons exclusivos que você só vai encontrar no Pokémon Leaf Green, então é bem interessante a gente ficar bem ligado antes da gente escolher o jogo que a gente vai jogar, porque tem essas pequenas diferenças nos pokémons que a gente vai poder capturar que mudam completamente a nossa gameplay. Às vezes a gente fica procurando um pokémon e ele tá em outro jogo. E agora, seguindo para os próximos games, vamos falar dos jogos Pokémon Ruby e Pokémon Safira. Esses são os dois primeiros jogos da terceira geração de Pokémon, desenvolvidos também pela Game Freak e publicados pela Nintendo para o Game Boy Advance. Eles foram lançados no Japão no final de 2002 e internacionalmente em 2003, e os iniciais dos jogos são o Treecko, o Turtwig e o Mudkip. O Treecko, que evolui para o Grovyle, que evolui para o Insectile, também é um Pokémon clássico do anime que todo mundo pegava aquele matinho e botava na boca pra ficar igual ele no anime. Temos o Turtwig, é o Pokémon clássico da Mei, que evolui pro Combusken e também evolui pro Blaziken, também é um Pokémon incrível. E é claro, não podia faltar ele o Mudkip, que evolui pro Marshtomp, que evolui também pro Swampert. O Pokémon Ruby e Safira se passam na região de Hoenn. As batalhas em dupla foram inseridas nesse game. Nas duas versões do game estão disponíveis as batalhas em dupla. E agora nós vamos ver as diferenças entre Pokémon Ruby e Safira. Vamos começar pelo Pokémon Ruby. Em Pokémon Ruby você vai poder capturar os Pokémons exclusivos da versão, que são Psyduck, Nuzleaf, o Shiftry, Amaryl, Zangarose, Solrock, Latios e o Groudon, sendo o Latios e o Groudon pokémons lendários exclusivos do game. E em Pokémon Safira você vai poder capturar os pokémons exclusivos Lotad, Lombre, o Ludicolo, o Saber, esse eu nunca soube pronunciar, a Seviper, o Lunatone e a Latias. E também o Kyogre, sendo Latios e Kyogre os pokémons lendários exclusivos do game. Como vocês podem ver no Pokémon Ruby e Safira, nós temos alguns pokémons lendários exclusivos de cada game, o que dá uma diferença bem maior do que no Pokémon Fire Red e Leaf Green. Então tem que ficar bem atento na hora de escolher os jogos, pra você não perder os pokémons que você mais gosta, que você quer capturar no game. E agora nós vamos falar de uma versão especial do game, nós vamos falar do Pokémon Emerald, que é uma versão especial do jogo.
Foi lançada 2 anos depois, em 2004. É uma versão aprimorada de Pokémon Ruby e Safira, e é o jogo final da terceira geração da série de jogos de Pokémon. Em Pokémon Emerald você vai poder capturar tanto o Kyogre quanto o Groudon e também o Rayquaza. Você vai ter acesso aos 3 Pokémons lendários. Sendo assim, essa é a versão definitiva do game, a melhor versão que você pode jogar. E é claro, ele tem mais alguns aditivos interessantes no game. Caso você queira ter acesso à Batalha da Fronteira, Battle Frontier, com certeza você deve pegar o Emerald. Esse local é aberto depois de você derrotar a Elite Four, a Liga dos Quatro, e também o campeão Pokémon da Liga, assim te oferecendo muito conteúdo extra, além de alguns dos mais complicados desafios do game. A Batalha da Fronteira também é o único local onde Sudowoodo e Smeargle podem ser capturados. Outra curiosidade, Pokémon Emerald foi o primeiro game da série a lhe dar a possibilidade de lutar mais de uma vez com os líderes de ginásio que você já derrotou anteriormente. Um aviso, quando você for enfrentar eles de novo, eles vão estar ainda mais fortes e com outros Pokémons. Alguns podem ter até Pokémons de outras regiões diferentes. Basicamente, Pokémon Emerald é a versão definitiva das duas versões do Pokémon Ruby e Safira. E além desses jogos, nós temos 2 spin-offs para o Game Boy Advance, sendo o Pokémon Pinball Ruby e Safira, que é basicamente um jogo de pinball de Pokémon lançado no dia 1º de agosto de 2003. Então, se você era aquele pessoal que jogava pinball no computador, aquele joguinho do pinball no PC, ou então jogava nas maquininhas de pinball, uma boa opção também, um pinball de Pokémon. E o outro spin-off de Pokémon é o Pokémon Mystery Dungeon Red Recruiting. Esse é um jogo spin-off da série de Pokémon, foi feito baseado nos jogos do Pokémon Mystery Dungeons, que é muito popular no Japão. Foi lançado no dia 17 de novembro de 2005, onde nós vamos jogar com os próprios Pokémons e explorar o mundo do game, suas dungeons. E esse foi o nosso vídeo com todos os jogos de Pokémon para Game Boy Advance. Espero que vocês tenham gostado. Queria pedir para vocês se inscreverem, dar aquele like, comentar qual desses é o jogo favorito de vocês de Pokémon para Game Boy Advance e também qual é o seu Pokémon favorito. Já dá aquele like, se inscreve e até o próximo vídeo e valeu!